Olá, a paz do Senhor, meus irmãos aí da Igreja Assembleia de Deus, do Campo de Paripe, a minha igreja, a nossa igreja como família, né? Eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês, agradecer a Deus pela vida do pastor Edmilson Santana, meu pastor, que há quase 13 anos tem nos ajudado aqui na Europa. Não são 13 dias, são quase 13 anos segurando a corda, são quase 13 anos servindo a Deus, contribuindo para que nós possamos aqui compartilhar o Evangelho na Europa. Além da contribuição, a oração, que é extremamente importante, porque Deus abre portas, Deus faz milagres quando a igreja ora. Por isso que eu sou extremamente grato à nossa igreja, porque tem segurado a corda em oração e contribuição. E eu quero deixar um versículo aqui, antes de estar a falar sobre Portugal. Os irmãos sabem que nós somos missionários na Europa. Primeiramente, nós estávamos na Croácia por 7 anos, entre 2013 e 2020. E a partir de 2020, aqui em Portugal. E às vezes é fácil, pensar que em Portugal é mais fácil de fazer missões do que na Croácia, mas eu quero dizer-lhes que realmente é mais difícil, é muito mais difícil. E depois eu estarei falar um pouquinho sobre Portugal e direi por que é muito mais difícil fazer missões em Portugal para um brasileiro do que em qualquer outro lugar da Europa, provavelmente, em termos culturais, em termos de adaptação, em termos de efetividade, muitas vezes. Mas eu quero deixar aqui com os irmãos um texto que nos encoraja, que me encoraja, porque muitas vezes, irmãos, como acontece aí no Brasil, acontece em qualquer lado, nós, às vezes, estamos desanimados ou ficamos desanimados. E quando vem o desânimo, esse versículo me enche de esperança e também me reanima. É o versículo que está em 1 Coríntios 15, 57, 58, que diz: graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Nós estamos no campo da Europa, um campo difícil. É um campo difícil, diferente do Brasil, diferente de qualquer lugar, mas é difícil, mas Deus tem nos dado vitória por intermédio de Jesus Cristo. E nós damos graças a Deus por isso. Então, muitas vezes, quando pensamos em desistir, ficamos cansados, porque cansa, irmão, o trabalho. Às vezes cansa de você investir tanto e, às vezes, ter poucos resultados, porque tudo tem um tempo também. Tudo tem um tempo, porque Deus que dá o crescimento. Quando vemos lá no princípio da igreja, diz que os apóstolos pregavam tudo, mas Deus dava o crescimento da igreja. A igreja cresce no tempo de Deus também. Nós fazemos a nossa parte, Deus faz a parte dele, mas tudo tem um tempo. Então, às vezes, esperar esse tempo e semear, às vezes ficamos cansados. E esses versículos me enche de esperança, me enche de energia, sabendo que o nosso trabalho nunca é vão no Senhor. Eu gostaria de compartilhar com vocês sobre Portugal. O pastor Edmilson Santana, nosso pastor, nos pediu para falar um pouquinho de Portugal, para dar um contexto aos irmãos sobre o que está acontecendo em Portugal e quais são os desafios de Portugal. E é muito interessante de que muitos irmãos acham que fazer missões em Portugal é fácil. É porque nunca estiveram aqui no campo, talvez, e não entendem quão difícil é para um brasileiro fazer missões em Portugal. Um trabalho que permaneça, não um trabalho que comece, daqui a 5 anos, 10 anos, termine. Não, um trabalho que permaneça. Para fazer um trabalho que permanece, as bases têm que ser feitas de forma firme. E tem que ser feita de forma que os nacionais sejam alcançados. Então, quero falar um pouquinho sobre a nossa história aqui em Portugal. Primeiro, esses 5 anos que passamos aqui e agora para o futuro, o que temos esperado que Deus faça, porque Deus tem feito grandes coisas. A Europa, Deus não saiu da Europa, Deus está fazendo grandes e maravilhosas coisas na Europa.
mas às vezes não é no ritmo que às vezes está a fazer na Ásia, na América Latina, mas Deus está a fazer. Então, em 2020, os irmãos sabem que 2013 a 2020 estivemos ali na Croácia e Deus fez grandes coisas. Ajudamos a implantar 3 igrejas, novas igrejas ali. Deus fez coisas tremendas. Começamos um programa de rádio que é nacional e continua até hoje. Fizemos um movimento nacional de juntar as igrejas, de evangelismo nacional. E Deus fez realmente grandes coisas. Os irmãos aí do Campo de Paripe estão informados de tudo que Deus tem feito, né? O meu pastor, por exemplo, gosta da história do prefeito, né, que é nosso amigo. Agora, por exemplo, eu falei esses dias com ele. Ele realmente gosta muito de nós, nos ama mesmo. E nós o amamos e evangelizamos eles. Ele ainda não chegou a tomar uma decisão para Cristo, mas estamos a orar por isso. Mas, em 2020, Deus nos chamou para a Croácia, para Portugal. E Portugal eu já conhecia porque minha mãe é missionária aqui há 15 anos. Então, minha mãe começou essa igreja que eu agora assumi como um pastor principal. Não que eu sou somente eu que dirijo a igreja, porque temos o grupo de liderança que são 3 pessoas, eu, minha mãe e o pastor, um outro pastor, mas eu sou o pastor principal porque eu assumi essa igreja que minha mãe tinha iniciado em 2014. Em 2014, quando eu estava na Croácia, quando inaugurou esta igreja, eu vim para Portugal e preguei na inauguração dessa igreja. Então, todos os anos, entre 2014 e 2020, quando todas as férias nossas, nós víamos para Portugal e passávamos um mês nessa igreja, que era férias, claro, porque saíamos da Croácia, mas também era muito trabalho, porque fazíamos nesse mês o quê? Treinamento de obreiro, encontro de casais, minha esposa fazia coisas no departamento infantil das mulheres. Então, nós vínhamos para trabalhar desde 2014 nesta igreja que hoje estamos a dirigir em Portugal. E essa igreja foi plantada com brasileiros. Então, em 2020, nós viemos para quê? Para fazer uma adaptação da igreja à cultura portuguesa. Então, a minha maior contribuição para essa igreja era transformar a igreja, não só que brasileiros pudessem estar, fosse uma igreja para todas as pessoas. Os irmãos talvez não compreendam muito sobre isso, mas a cultura tem uma grande influência da forma que as pessoas cultuam. Eu vou dar um exemplo como ir em um restaurante. Aí na Bahia, você entra, tem comida baiana, tem escondidinho, tem feijoada. Essas comidas, para nós que somos baianos, é normal. E no Brasil, de uma forma geral, se proliferou. Mas uma pessoa estranha à nossa cultura, ela não sabe o que é aquilo. Então, para ela é estranha, porque ela não cresceu vivendo aquele tipo de alimentação. Então, é a mesma coisa a questão da igreja. A forma que povos cultuam são diferentes. Então, o povo português tem um tipo de culto diferente. Claro que tem oração, que tem todos os elementos, mas é feito de uma forma diferente. E muitas vezes as igrejas, quando vêm para Portugal e missionários, eles não entendem isso. Então, eles trazem a cultura brasileira, faz uma igreja totalmente brasileira e faz com que pouquíssimos portugueses possam estar dentro. Por quê? Porque não é a cultura dele, não é o jeito deles de cultuar. Então, no 2020, nós viemos para fazer essa adaptação na igreja, aqui em Lisboa, além de adaptar nossa igreja, que nós tivemos que mudar mais de 90% da forma que a igreja funcionava. E depois, ensinar outras igrejas a fazerem o mesmo. Esse era o nosso propósito, é o nosso propósito, e temos feito isso desde 2020. Então, de 2020 para cá, até 2026, temos trabalhado nessa igreja, fortalecendo a igreja local e transformando essa igreja em uma igreja que possa aceitar qualquer nação. Porque aqui em Lisboa é uma metrópole. Então, eu saio aqui na minha localidade, que é Arroios, que é no centro de Lisboa, tem 70 nacionalidades. Eu saio aqui na porta, tem alguém de Bangladesh,
Aí eu desço mais um pouquinho, tem o pessoal da Índia. Aí eu desço mais um pouquinho, tem o pessoal do Afeganistão. Aí eu desço mais um pouquinho, tem pessoal que vem da América Latina. Eu vou mais um pouquinho, tem gente dos Estados Unidos. Tem muita gente diferente vivendo no mesmo bairro aqui em Portugal. Imagine aí você, aí no seu bairro, aí em Paripe, aí nessa região, na sua rua, tem várias pessoas de várias nacionalidades. Esse é o nosso desafio. Então, a nossa igreja não pode ser uma igreja de uma cultura só. Tem que ser uma igreja que atenda e possa tocar todo mundo. Então, nosso trabalho, quando viemos para cá, foi fazer isso, criar uma igreja, que a igreja estivesse preparada para aceitar qualquer pessoa. E aqui em Portugal tem muita gente que fala português, que não é, brasileiro nem português. Tem muitos países na África que falam português também. Então, eles têm muita gente dessa aqui. Então, eles têm que vir aqui na igreja, ou quando nós evangelizarmos, quando nós discipularmos, eles têm que se sentir incluído. Eu não posso, por exemplo, fazer um culto só com base na cultura brasileira. Então, só para dar um contexto. Então, esse é um dos grandes desafios para fazer missões em Portugal. Porque muitos missionários vêm para Portugal, ou igrejas, ou pessoas, e querem ficar dentro da cultura brasileira. Então, eles só alcançam brasileiros que já são crentes, que chegaram, que vão congregar naquela igreja. Mas aí há um outro problema, que é o quê? A pessoa, dentro da igreja, ele consegue viver o evangelho. Quando ele sai e vai para a cultura que é, a cultura portuguesa, que é totalmente diferente da cultura brasileira, totalmente. Para os irmãos terem ideia, nós temos mais proximidade com a cultura espanhola do que portuguesa. Em proximidade cultural. Mas é um grande abismo que tem. Então, quando os crentes saem para ter aí fora interações com a cultura, eles não conseguem, porque a igreja é toda brasileira, o culto é todo brasileiro, e vai tentar fazer o jeito brasileiro lá fora. E aí não funciona, e depois ficam frustrados, ou a igreja só alcança brasileiro. E a grande dificuldade de não que a gente não precisa de igreja só de brasileiros, não estou falando isso, eu estou falando de fazer um trabalho que permaneça. É que se você alcança só brasileiro, quando vem as crises, os brasileiros vão tudo embora. E não é só brasileiro, os imigrantes vão embora, está em crise, não tem trabalho, eles não moram cá, voltam para a sua terra. E quando eles voltam para a sua terra, as igrejas fecham. Já aconteceu isso aqui em Portugal, várias vezes. Eu conheci um pastor um dia que ele me contou uma história que ele tinha 400 crentes, tudo brasileiros, a maioria. O que aconteceu? Veio uma crise um ano, 2002, se eu não me engano. De 400, em um mês, a igreja dele só tinha 20 pessoas. Mais de 300 pessoas foram para os seus países. E a igreja, imagina uma igreja que tem estrutura para 400 pessoas, agora só ter 20. Então, imagina, esse pastor disse que entrou em depressão por 2 anos. Para você ver como isso é difícil. Por quê? Porque ele estava focado só em brasileiro. Então, uma igreja, para permanecer, ele tem que focar em todo mundo. Todas as pessoas. Porque a igreja é para todo mundo. A igreja não é só para brasileiro, a igreja é para todo mundo. Então, esta igreja, ela tem essa finalidade de ser uma igreja para todos, para brasileiro, para português, para africano, para chinês, para quem quiser estar aqui na igreja, eles possam cultuar. Então, esse é o nosso grande trabalho. E, para isso, nós trabalhamos como igreja local, nesse ministério local, mas também temos ministérios nacionais e internacionais. Como os irmãos sabem, eu sou um dos líderes da ICM Portugal, então cuidamos de mais ou menos 15 outros missionários aqui da nossa região. Nós também fazemos um trabalho junto com a Aliança Evangélica Portuguesa. Então, nós somos parte da equipe da organização do Fórum da Aliança Evangélica Portuguesa. Agora também ajudamos na evangelização de Portugal através do Ministério Every Home, que é um ministério para ensinar evangelismo e discipulado e dar material para as igrejas distribuir. Então, nós temos feito várias iniciativas, né, em Portugal. E eu tenho visto
a igreja crescer em Portugal. E eu tenho visto a mão de Deus aqui em Portugal. Nós temos visto Deus fazer algo diferente, juntar pessoas para trabalhar junto. De um ano para cá, desde 2020, 21, eu tenho falado com pastores e líderes para a gente tentar estar junto, e estava muito difícil, eu estava muito desanimado com isso em 2024. Mas, a partir de 2024, Deus começou a mover aqui em Portugal e começou a juntar as pessoas. E hoje, para a glória de Deus, as missões, pastores, muitos pastores estão mais unidos para alcançar Portugal juntos. Então, eu quero que você ore por Portugal, continue orando, porque Deus está espalhando a igreja em Portugal. Muitos lugares que não tinham igreja, Deus está mandando pessoas para lá de formas inusitadas. Em um lugar que antigamente tinha uma igreja, agora tem 10. Então, Deus está fazendo algo novo em Portugal, é bonito. Mas precisamos de ajuda também. Porque todo esse crescimento, ele tem que ser feito e baseado em fundamentos sólidos. Porque se vier uma crise e só for de imigrante esse crescimento, quando vier a crise, todos vão embora e voltamos ao estágio que estávamos. Mas, graças a Deus, tem crescido uma conscientização nesse sentido, de que nós somos uma igreja para todas as pessoas. E essa igreja que estamos agora, a AD Transforma, em Lisboa, tem contribuído para isso. Tem sido um exemplo para outras igrejas em Portugal aprenderem como fazer missões. Por exemplo, nós aqui, agora não que é inverno, está vendo que eu estou frio aqui o negócio, e aí no Brasil é calor, mas no inverno a gente não pode estar na rua evangelizando, por exemplo. Mas no verão aqui, entre abril e novembro, que é o tempo que dá para estar mais fora, nós temos o evangelismo no parque todos os domingos à tarde. E esse evangelismo tem sido referência em Portugal. Então, Deus está salvando vidas, Deus está transformando. Mas, às vezes, não é na explosão, muitas vezes, que acontece aí no Brasil. Mas Deus está a fazer. E eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês, que têm contribuído, que têm segurado a corda todos esses anos, para que essas coisas pudessem acontecer. Que Deus abençoe, fique na paz.